Revelado, o milionário que riu, mas o menino transformou tudo com uma ação incrível. Lucas caminhava pelas ruas de São Paulo com a mochila cheia de documentos, cada passo pesando como se estivesse carregando o mundo nos ombros. O céu cinzento parecia refletir a tristeza que ele sentia por sua família. Aos 22 anos, ele sonhava alto, alimentado pelas histórias corajosas de sua avó. Mas a realidade era cruel. Entre o público elitista de um escritório de advocacia, ele se sentia invisível, sufocado por olhares de desprezo e risadas abafadas que ecoavam como uma piada sem graça. E nesse meio, Gustavo, um milionário arrogante, se divertia ao ver o povo lutando para viver. A chuva começou a cair, a gota grossa batendo no chão, como o coração de Lucas acelerando. A vida no transporte público era apertada, os rostos fechados e indiferentes o cercando como um alerta constante da sua condição. Ele olhava nos olhos de cada um, tentando compreender as histórias que carregavam, as batalhas invisíveis. A esperança ainda pulsava dentro dele, lutando contra a escassez que aprisionava sua família em um ciclo de dificuldades. Então, naquele escritório frio, ao ouvir um grito de desespero, tudo mudou. Um cliente essencial entrou em crise, precisava de um medicamento raro. O alvoroço tomou conta do ambiente, com pessoas correndo sem saber o que fazer. Todos olhavam para Gustavo, que apenas observava, rindo. Para ele, aquilo era diversão, uma maneira de esquecer que o mundo lá fora existia. Lucas não pôde ficar em silêncio. A força do impulso era tão forte que ele levantou a mão, oferecendo ajuda. O silêncio foi ensurdecedor. Ele estava pronto para arriscar tudo, para mostrar que sua dignidade não poderia ser desmantelada por classes sociais. "Eu vou buscar o remédio", anunciou, e os olhares de surpresa foram como facadas no seu peito, mas ele não hesitou. O coração disparado, Lucas saiu correndo, mergulhando na chuva e no caos da cidade. Cada gota que caía parecia um grito de alívio, como se a própria São Paulo estivesse o apoiando. Ele sabia que sua ação poderia não apenas salvar uma vida, mas também contestar o desprezo que sempre sentira naquele escritório. Será que a coragem poderia abrir portas que sempre estiveram trancadas? Enquanto Lucas corria, Gustavo assistia da janela, a imagem do menino na chuva começando a ecoar em sua mente. Uma sensação estranha começou a se formar dentro dele. O que realmente é ser rico? A pergunta martelava, incomodando sua carne como um espinho. Ele percebia que talvez tivesse perdido tudo que importava em sua busca por sucesso. Assim, a chuva acalmava, mas o tumulto emocional dentro dele se intensificava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lucas estava em busca do remédio, sua jornada se tornando um símbolo de luta e resistência que transcenderia as paredes do escritório. O que ele encontraria ao virar a esquina? E como Gustavo reagiria ao se dar conta de que a bondade e a coragem poderiam ser mais valiosas do que qualquer riqueza? A resposta estava prestes a ser revelada, e o destino dos dois estava prestes a colidir de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. Lucas corria com o coração na boca, cada passo uma afirmação de sua determinação. A chuva misturava-se ao suor em seu rosto, enquanto ele se perdia pelas ruas enlameadas e caóticas de São Paulo.
Pensava na vida que deixara para trás por alguns minutos, nas dificuldades que sua família enfrentava e exatamente no que ele estava lutando para mudar. O remédio era a única esperança para aquele cliente. Quanto mais rápido chegasse à farmácia, mais chances ele teria de salvar uma vida. E a cidade, com todo o seu movimento frenético, parecia colaborar. As pessoas se moviam como sombras, mas Lucas se sentia mais vivo do que nunca. Ele ganhou coragem ao imaginar as expressões de alívio e gratidão que veria ao voltar. Em sua mente, ele já visualizava o cliente, a esposa dele segurando a mão, ambos agradecendo pela tentativa de ajuda. O pensamento o impulsionava adiante, e ele não deixaria nada, nem mesmo a própria dúvida, parar seu movimento. Ao chegar à farmácia, ele se deparou com um corredor apinhado de produtos, mas o que procurava era uma agulha em um palheiro. O farmacêutico parecia distraído. Lucas gritou quase em desespero. "Precisamos do medicamento da lista. É urgente." As palavras saíram como um ok congelado, suas articulações firmes. O homem inicialmente hesitou, mas ao ver a aflição no rosto de Lucas, começou a procurar. O tempo parecia voar, mas a esperança não. "Por favor, encontre", pensou Lucas, angustiado com a ideia de não ter as respostas que precisava. Enquanto isso, Gustavo, ainda no escritório, afastou-se da janela. Ele estava intrigado com o que acabara de testemunhar. A cena, correndo pela chuva, ecoou em sua mente. O garoto estava se arriscando, enfrentando sua própria miséria para ajudar um desconhecido. O que havia acontecido com ele mesmo? Onde estava o cara que se importava? Gustavo sentiu uma faísca de calor em seu peito, algo que não percebia há muito. Era como se pela primeira vez o peso do dinheiro que tinha começasse a se transformar em responsabilidade. Os minutos foram passando e, finalmente, Lucas viu o farmacêutico segurando uma caixa. "É isso!" ele gritou, a adrenalina disparando ao ver o pequeno milagre se concretizar. Mal podia esperar para correr de volta, a embalagem firmemente em suas mãos, e voltar ao escritório como um herói. A chuva parou assim que Lucas saiu da farmácia e voltou a correr. O tempo ainda parecia rápido, mas ele se sentia mais leve, a mochila agora carregando algo mais que papel. Ele carregava esperança. Assim que chegou ao escritório, hesitou por um momento na porta, ouvindo as vozes dos advogados que ainda debatiam sobre negócios e números. Um clima de indiferença pairava no ar, e ele sentiu um arrepio. Ele respirou fundo e empurrou a porta, os olhares virando-se para ele. O jeito que as pessoas olhavam era uma mistura de surpresa e desprezo, mas por alguma razão, Lucas não se deixou abater. Ele erguia a caixa acima da cabeça, um troféu de sua coragem, e gritou: "Eu trouxe o remédio!" Os murmúrios cresceram, mas o foco de Lucas estava em Gustavo, que agora observava com uma expressão que misturava espanto e consideração. A transformação do milionário começava a se desenhar em seu rosto. Ele sentia que algo, talvez um véu de ignorância que o protegira, começava a ruir. E assim, a sala que antes parecia tão fria e hostil, agora ecoava as primeiras notas de uma mudança. O que é mais valioso que dinheiro? A pergunta que Gustavo fazia a si mesmo começava a se desenrolar com mais clareza. Então, surpresa maior, Lucas lançou os olhos para Gustavo, que se levantava, um novo brilho nos olhos. O que ele diria? Como reagiria à coragem daquele jovem? A sala estava prestes a explodir em novas revelações, e Lucas sabia que a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Gustavo hesitou, o peso dos olhos de Lucas sobre ele como um farol. Todo o orgulho e a arrogância que haviam feito parte de sua vida pareciam pequenas diante daquela cena. O que era mais importante, afinal? Enquanto a sala se enchia de um silêncio penetrante e grudento, ele percebeu que, aos poucos, todos aguardavam por sua resposta. "Você trouxe o remédio?" A voz de Gustavo soou quase como um sussurro,
mas a sinceridade dela era palpável. Lucas acenou afirmativamente, seu coração pulando de emoção, como se o simples ato de levantar a caixa fosse uma declaração de sua alma. Sim, e isso significa que podemos ajudar. O cliente, ele precisa disso. As palavras saíam rápidas, encharcadas de esperança. Os olhares dos colegas de Gustavo mudaram, agora misturados entre a apreensão e a curiosidade. Ele podia sentir a mudança no ar. Algo frágil, mas ainda assim transformador. Gustavo se aproximou. Ele estendeu a mão, tocando a caixa que Lucas segurava, como se fosse um tesouro. Você fez uma grande coisa, e eu não tenho palavras para expressar o que isso significa. A voz dele ficou embargada, uma mistura de gratidão e confusão. Nesse momento, algo dentro de Gustavo despertou. A sensação de que tinha passado muito tempo sem abrir os olhos para o que realmente importava na vida se intensificava. Ele estava diante de alguém que fazia o que muitos consideravam impossível. Alguém que não pensava apenas em si mesmo. O chão sob seus pés parecia tremer. E ele soube que precisaria mudar. Eu quero me envolver, disse ele, a determinação tomando conta de sua voz. Não posso mais ficar aqui apenas falando sobre números e lucros. Quero ajudar a fazer a diferença. A declaração varreu a sala como um vento forte. Os colegas de Gustavo trocaram olhares. A incredulidade era evidente. A ideia de um milionário abrir mão de sua vida de excessos para se unir a uma causa parecia inimaginável. Mas ali estava ele, impulsionado por um jovem que desafiava as regras do mundo corporativo. Lucas sentia a energia mudar, como se as paredes da sala começassem a se desfazer e um novo horizonte se abrisse diante deles. Temos que fazer mais do que apenas ajudar um cliente, disse ele, encarando Gustavo. Podemos criar um programa, algo que ajude várias pessoas. Pense em quantas vidas podemos tocar. Gustavo assentiu, o brilho em seus olhos crescendo. Você está certo. Vamos nos reunir e pensar em um plano. Precisamos de mais pessoas com coragem como você, Lucas. A emoção na voz dele ressoava na sala. Os murmúrios de outros advogados começaram a crescer também. Uns falavam sobre doações, outros sobre eventos beneficentes. A ideia de ajudar se espalhou como um jogo de dôminos, e Lucas sabia que havia acendido uma chama. Mas em meio à animação e esperança, uma nuvem de preocupação pairava na mente de Lucas. Ele não podia deixar que o brilho cegasse a verdade. E se tudo isso acabasse sendo um projeto passageiro? E se os colegas de Gustavo não mantivessem a mesma determinação que ele e o empresário? Ei! Lucas interrompeu, o tom seu agora um pouco mais cauteloso. Isso precisa ser real. Não pode ser só mais uma ideia jogada ao vento. Precisamos de compromisso. Ele olhou para cada rosto na sala, tentando encontrar alguma conexão, algum sinal de que a mudança seria genuína. Gustavo respirou fundo. Eu prometo que faremos um compromisso sério. Não será só uma fase, Lucas. Vamos trabalhar juntos e fazer isso acontecer. A sinceridade dele atingiu a todos. O clima na sala mudou novamente, agora envolto em uma onda de determinação e esperança. Mas como tudo na vida, nada vem sem desafios. Uma sombra fugaz pairava fora daquele espaço iluminado, e a dúvida ainda persistia. Assim, enquanto a conversa continuava, algo se movia nas sombras da cidade. Um velho inimigo de Gustavo, alguém que ele pensava ter deixado para trás, começava a se aproximar, pronto para desafiar essa nova fase que eles estavam criando. O que esse novo personagem traria para a vida de Lucas e Gustavo? E mais importante, como eles enfrentariam essa realidade que parecia ameaçar todos os seus sonhos? Gustavo sentia o peso da promessa que acabara de fazer. A determinação em seu olhar não era apenas uma fachada. Ele queria que as mudanças que começavam naquele momento se tornassem reais, palpáveis. A ideia de fazer a diferença pulsava dentro dele.
Mas, ao mesmo tempo, a lembrança do passado insistia em segui-lo como um fantasma. Assim que a reunião terminou, ele se afastou dos colegas e encontrou Lucas no corredor. O jovem ainda parecia radiante, a energia emanando dele, quase contagiosa. "Você realmente vai fazer isso, não é?" Lucas perguntou, uma pitada de surpresa na voz. "É, vou. Não posso me dar ao luxo de ficar apenas assistindo. Já faz tempo demais que estou na zona de conforto", respondeu Gustavo, um sorriso hesitante no rosto. "Mas preciso de você ao meu lado. Você é a razão de tudo isso ter começado." Lucas sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Ele sempre acreditou que a transformação poderia começar a partir de pequenas ações, e ver Gustavo abrir seu coração para a possibilidade de mudar o mundo o inspirava mais do que palavras poderiam expressar. "Eu estou dentro. Vamos fazer algo que impacte não apenas um, mas muitos." Eles sentaram-se em uma mesa de café próxima, cada um armado com um caderninho em branco e canetas coloridas. O aroma do café fresco pairava no ar, e naquele momento tudo parecia possível. Gustavo começou a anotar ideias, e Lucas, em seguida, soltou seu fluxo criativo como se as palavras quisessem sair apressadas para o papel. "Precisamos de uma campanha de conscientização, algo que chame a atenção da comunidade e que envolva as pessoas", sugeriu Lucas, com os olhos brilhando. "E eventos que possam arrecadar fundos para os que realmente precisam." A cada ideia lançada, o entusiasmo tomava conta deles. O tempo parecia voar, e logo rascunhos de propostas, datas de eventos e listas de possíveis parcerias cobriam a mesa. No entanto, a cada risada e sussurro de um novo plano, Gustavo sentia uma sombra se aproximar. Era como se um relógio invisível estivesse contando para sua próxima grande provação. Quando terminaram, a empolgação ainda pulsava na conversa. Mas em um momento de pausa, Gustavo olhou para Lucas e disse: "Estava pensando... Pode ser que algumas pessoas não vejam isso com bons olhos. Meu passado não é fácil de apagar." Lucas ajustou a postura, sentindo o peso da preocupação nas palavras do amigo. "Gustavo, se eles não aceitarem, é porque ainda estão presos no que você era. Mas isso não vai te definir agora. O importante é o que estamos fazendo juntos." Gustavo respirou fundo. A coragem de Lucas o inspirava, mas a inquietude sobre o que estava por vir não o deixava em paz. Ele se lembrou do antigo sócio, Ricardo, cuja ambição desmedida o levara a caminhos obscuros. Seria ele a sombra que pairava sobre seus novos passos. Nas horas seguintes, enquanto se afastava da mesa de café, Gustavo contemplou sua jornada. O que ele havia construído havia sido por meio de lutadores incríveis, mas também de inimigos poderosos. O pensamento fez seu coração acelerar. E se Ricardo tivesse ouvido sobre suas novas intenções? Um calafrio percorreu sua espinha. Lucas, por outro lado, não sabia da tempestade que se aproximava. Ele estava animado, planejando estratégias e sonhando com o impacto que suas ações poderiam ter na vida de muitos. Mas a inocência nas palavras do jovem não poderia esconder o fato de que, em breve, eles teriam que enfrentar algo bem maior do que pensavam. Então, enquanto o dia se aproximava do fim, com o céu pintado de laranja e rosa, uma mensagem chegou ao celular de Gustavo. O nome na tela fez seu coração parar. Ricardo. Com um suspiro, ele abriu a mensagem e leu, sentindo que a batalha estava prestes a recomeçar. O que ele quer agora? Pensou Gustavo, sentindo o peso do passado como um fardo. E mais importante, como isso afetaria seu futuro e a nova missão que havia abraçado com Lucas. A incerteza pairava no ar e a luta estava apenas começando. Gustavo encarava a tela do celular como se fosse um oráculo que revelasse seu futuro. A mensagem de Ricardo piscava insistente. O som do café na mesa ao lado e as risadas distantes pareciam ecos de uma vida que ele tentava deixar para trás. A tensão crescia em seu peito.
Vai atender? Lucas perguntou, quebrando o silêncio que parecia se arrastar. O tom dele era curioso, inocente, mal sabendo da tempestade que estava prestes a se abater sobre eles. Eu preciso ver o que ele quer, respondeu Gustavo, sua voz hesitante. Ele clicou em abrir a mensagem e o coração começou a bater mais rápido. Você não vai acreditar, mas parece que ele quer discutir sobre um projeto antigo. Um projeto antigo? A expressão de Lucas mudava de entusiasmo para preocupação. Esse nome só traz lembranças ruins, Gustavo. Você não precisa entrar nessa. Eu sei, mas e se ele quiser usar como argumento contra mim? O que estamos construindo agora pode ser mais uma vez colocado à prova, disse Gustavo, seu olhar distante. Preciso ser inteligente nessa história. Ricardo havia sido mais que um parceiro. Ele era um rival que não recuava fácil. Os passos que ambos deram juntos no passado foram cheios de grandes conquistas, mas também de traições e conflitos. Enquanto Gustavo digitava uma resposta, sua mente se enchia de lembranças. Os planos maliciosos de Ricardo, a forma como ele manipulara situações para benefício próprio. Sua voz ecoava na memória. No mundo dos negócios, tudo é uma questão de sobrevivência. Eram ensinamentos que se tornaram verdades traiçoeiras. Ouvindo o silêncio profundo que se seguiu, Lucas se aproximou. O que ele disse? Ele está me chamando para uma reunião. A voz de Gustavo escorregou um pouco no final da frase. Ele estava mais preocupado em como Ricardo usaria esse encontro. É como se a luta contra meu passado estivesse prestes a começar de novo. O olhar de Lucas se tornava mais penetrante. Se você se sente assim, então deve ir. Não podemos deixar que o medo do que foi nos impeça de construir o que é. Você está no caminho certo. Nós dois estamos. As palavras de Lucas o atingiram como um raio de sol após dias nublados. Ele precisava ser forte. Era hora de enfrentar o que assombrava seu passado em vez de se esconder. O que quer que Ricardo quisesse discutir não mudaria o rumo de sua nova missão se ele mantivesse o foco. Gustavo respirou fundo. Você tem razão. Precisamos ficar firmes. Ele sorriu, um sorriso que refletia a determinação que lhe crescia dentro. Vamos mostrar a esse mundo que somos mais do que nossos erros. A energia se renovava entre eles, mas o peso da reunião ainda pairava sobre Gustavo. O dia seguinte seria decisivo, e ele sabia disso. Assim que a noite caiu, e a cidade começou a apressar-se para a rotina noturna, Gustavo olhou pela janela, sentindo a brisa fresca. Ele caminhava para um novo começo, mas as sombras do passado não estavam longe. Quando finalmente se deitou, não conseguiu escapar das imagens que dançavam em sua mente. A conversa com Lucas se misturava aos sorrisos de antigas lembranças e à determinação de um futuro melhor. E foi olhando para o teto que ele fez uma promessa silenciosa. Não importa o que aconteça, ele lutaria. A mensagem de Ricardo, no entanto, ainda se movia à sombra, como um alerta do que estava por vir. O que ele realmente quer? Gustavo pensou, enquanto o sono não chegava. A batalha estava apenas começando, e as próximas horas poderiam mudar tudo. O peso da expectativa o empurrava para o desconhecido, e ele sabia que era hora de enfrentar os fantasmas de uma vez por todas. O dia amanheceu ofuscante, com um sol radiante que parecia seguir o coração de Gustavo. Mesmo assim, dentro dele, uma tempestade se formava. Ele se vestia lentamente, cada peça de roupa parecendo um peso a mais em seus ombros. O café escorria lentamente na cafeteira, enquanto ele tentava concentrar seus pensamentos. A reunião estava marcada para o meio-dia, e cada segundo parecia se arrastar, como se estivesse em câmera lenta. Lucas apareceu na cozinha com um olhar preocupado. Como você está se sentindo? Perguntou, com a voz suave que sempre o acalmava. Um pouco nervoso, confessou Gustavo, deixando escapar um sorriso nervoso. Mas acho que preciso disso. É hora de encarar. E você vai fazer isso com bravura.
Lucas encorajou, colocando um braço ao redor de seus ombros. Estamos juntos nessa, lembra? Nada pode abalar a nova vida que você construiu. As palavras de Lucas eram como um bálsamo, mas isso não mudava o fato de que a memória de Ricardo ainda o assombrava. O homem que uma vez foi seu amigo agora representava tudo o que ele desejava esquecer. Às 11h45, ele saiu de casa, o coração tamborilando no peito como um soldado se preparando para a batalha. Cada passo até o escritório de Ricardo parecia um desafio, e ao longo do caminho, ele repetia mentalmente: controle. Você tem controle. Quando chegou, a fachada imponente do prédio despertou um sentimento que ele não esperava: medo. Ele respirou fundo, apoiou a mão na parede fria e entrou. O escritório de Ricardo já estava em sua forma habitual, com mobília cara e uma vista de tirar o fôlego da cidade. Ricardo estava ali, atrás de uma mesa que parecia mais um trono do que um local de trabalho. Ele se virou, seu sorriso era enigmático, quase calculista. "Gustavo, que bom vê-lo", disse Ricardo, com um tom que misturava cordialidade e ironia. "Vamos direto ao ponto. Tenho uma proposta para você." Os olhos de Gustavo se estreitaram. "Sobre o projeto?" "Exato. Pensei que, ao invés de deixá-lo de lado, poderíamos relançá-lo, mas desta vez, juntos." A expressão de Ricardo era como um gato que encontrou um rato. Ele parecia compreender que uma aliança entre eles poderia ser um grande negócio. A resposta de Gustavo hesitou na ponta da língua. "Você realmente acha que eu confiaria em você novamente?" Ricardo riu, um riso ressoante e confiante. "O passado é passado, não é? Podemos focar no futuro. Venha, podemos fazer algo grandioso." A ideia de se unir a Ricardo novamente era tentadora e aterradora ao mesmo tempo. Ele lembrou-se das noites em que tudo desmoronou e da dor que isso lhe trouxe. Era como dançar com um fantasma. "Posso pensar..." começou Gustavo, mas sua voz não carregava a certeza que ele gostaria. "Pensar não é necessário. Você sabe que sou o único que pode fazer isso funcionar. A nova reputação que você construiu, eu posso protegê-la. Você só precisa dar o primeiro passo." Ele insistiu, os olhos brilhando de ambição. A tensão aumentou. Gustavo sentiu seu pulso acelerar. "O que você quer realmente? Por que agora?" Ricardo havia se levantado da mesa, avançando alguns passos na direção dele. "Quero que você me confie. Sabe que juntos somos imbatíveis. Pense no que poderíamos realizar." Um misto de hesitação e esperança apoderou-se de Gustavo. O desejo por redenção começou a conflitar com a certeza de que Ricardo era como a cobra que mordeu da primeira vez. "Está se aproximando do seu limite, Gustavo", sugeriu Ricardo de forma ameaçadora, a atmosfera mudando. As palavras que Gustavo dissera anteriormente sobre lutar pela revitalização de sua vida ecoaram em sua mente. Ele sabia que precisava decidir. Estaria ele pronto para arriscar tudo novamente? Um instinto interior sussurrou que a verdadeira batalha estava apenas começando. Afinal, qual seria o preço da aliança com um antigo inimigo? Antes que pudesse responder, o celular de Gustavo vibrou no bolso. Ele olhou rapidamente e viu que era uma mensagem de Lucas. Sua respiração ficou presa na garganta. "Estou aqui, e eu confio em você. Não olhe para trás." Era hora de agir. O que ele escolheria? O tempo parecia congelar enquanto Gustavo encarava Ricardo. Cada fibra de seu ser desejando romper com o passado, e ao mesmo tempo sendo puxado para a teia de enganos que o homem à sua frente tecia. O celular ainda vibrava em seu bolso, um lembrete constante da presença sólida de Lucas, mas a insegurança era como uma névoa pesada que o envolvia. "A confiança é a base de qualquer negócio, Ricardo", Gustavo respondeu, tentando recuperar um controle que parecia escapando. "Mas você e eu sabemos que a confiança entre nós foi destruída." "Ah, mas isso foi uma excelente história de superação, não foi?"
Ricardo sorriu, como se quisesse se apoderar da dor do passado de Gustavo. Agora, imagina reescrevê-la, uma história de sucesso em que somos protagonistas. Você e eu, novamente no auge, e o mundo nos admirando. Gustavo engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da mentira. A proposta era atraente, um convite a um novo começo, mas o que ele não via era o brilho traiçoeiro nos olhos de Ricardo. Era uma armadilha na pele de um sonho, e ele se sentia tentado a dar um passo à frente. Mas uma imagem invadiu sua mente. A última vez que confiou em Ricardo, tudo desmoronou. As mentiras, as traições, as noites em claro, tudo o que ele teve que reconstruir. Era como um telhado que a tempestade havia levado embora, e agora, ao tentar reconstruí-lo, ele estava prestes a aceitar a mesma força destrutiva que o havia derrubado. Eu não sou mais quem você conhecia, Gustavo disse, cada palavra pesando como ferro. A nova vida que construí não pode ser arriscada por um impulso. Ricardo inclinou a cabeça divertido. Você realmente acha que me deixará escapar assim? O que tem a perder? Está ciente de que o mundo lá fora não vai esperar por você? É uma selva e você precisa de um aliado. As palavras dele ecoavam nas paredes do escritório. Gustavo estava em uma encruzilhada. O que seu coração desejava era a segurança de uma amizade sincera. Mas ele sabia que isso não era mais possível. A conexão que um dia existira entre eles havia se diluído em falsidades e dor. Os batimentos de seu coração aumentavam. O caos interno estava se manifestando na sua respiração. Foi então que ele decidiu ser verdadeiro consigo mesmo. Com um olhar decidido, ele olhou para Ricardo e disse: ficar com você só vai atrás de um novo erro. O que eu perdi no passado não vai se repetir. Você pode se fortalecer, Gustavo, Ricardo falou, mas havia um traço de irritação em sua voz agora. O que está fazendo? Oportunidade pura se apresenta e você a rejeita? Talvez eu tenha outras oportunidades, Gustavo respondeu em um desafio silencioso. Ele finalmente virou as costas e começou a andar em direção à porta. A pressão em seu peito aliviava-se a cada passo que se afastava de Ricardo. Mas sua liberdade durou pouco. Antes que pudesse alcançar a saída, uma gargalhada ecoou atrás dele. Acha mesmo que pode escapar fácil assim? O passado tem um jeito de nos encontrar, Gustavo. As escolhas que você fizer hoje podem voltar para assombrá-lo amanhã. Aquelas palavras o paralisaram. O eco da risada de Ricardo misturava-se com sua crescente ansiedade. A última mensagem de Lucas ainda pulsava em sua mente, lembrando-o de sua força. Mas as sombras do medo e da dúvida dançavam diante de seus olhos. Com a mão na maçaneta, Gustavo hesitou. Estaria realmente pronto para deixar o passado para trás? Isso custaria tudo o que ele havia lutado para construir. Um impulso voltou a envolvê-lo, a dúvida mais intensa. Uma nova mensagem de Lucas poderia mudar isso, mas o que mais estaria ele escondendo? Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Não havia mais volta. O destino o aguardava do lado de fora, mas o que ele realmente queria? A escolha estava em suas mãos. Gustavo. A voz de Ricardo soou mais baixa agora, quase um sussurro. A história que você deseja está a um passo, mas você vai precisar de coragem. E agora? O que ele faria em seguida? Cada segundo era uma decisão. A próxima escolha poderia mudar tudo. Gustavo parou por um momento, a mão ainda na maçaneta. O mundo lá fora parecia distante, irrelevante. Ao mesmo tempo, ele sentia a força centrífuga da escolha que estava prestes a fazer. Ele queria acreditar em um futuro melhor, mas o preço disso era sua paz de espírito, a convicção de que poderia viver sem os fantasmas de um passado insidioso. Coragem? O que você sabe sobre coragem, Ricardo?
Gustavo disse, girando-se novamente para encarar o homem que havia sido um amigo e que agora parecia um lobo disfarçado. Coragem é enfrentar as batalhas que realmente importam, não aquelas que nos levam a uma armadilha. Impressionante, Gustavo, Ricardo respondeu, a expressão de desdém misturada com um sorriso desafiador. Você se transformou em um líder, pelo menos na sua mente. Mas você não pode ser tão ingênuo a ponto de acreditar que o mundo vai mudar pela sua boa vontade. As coisas acontecem por pessoas que sabem se aproveitar de suas chances. E se suas chances forem baseadas em manipulação? Perguntou Gustavo, um novo vigor começando a reanimar seu coração. Ele estava cansado de subestimar sua própria força. As vitórias que você menciona não valem a mácula na alma. O que você tem a oferecer é muito melhor do que a culpa que carrega, Gustavo, insistiu Ricardo, os olhos brilhando com uma tempestade de emoções. Se você não abraçar o que está diante de você, terminará vivendo com a dúvida de como seria. Dúvida ou liberdade? A pergunta pairava no ar como um desafio. Gustavo não sabia se havia escapado das garras do medo ou se estava apenas começando uma luta interior ainda mais complexa. Ele se afastou da porta, recuando alguns passos, como se a força de vontade e as promessas de Ricardo o empurrassem para longe. Ricardo ficou em silêncio, os olhos fixos na porta, como se já pudesse ver a sua própria vitória. Mas Gustavo não seria mais uma peça em seu jogo. Você não pode mais me manipular, Gustavo declarou com a voz firme. Chega! Este momento era um divisor de águas em sua vida. Era a oportunidade de se libertar das correntes que o prendiam ao passado. O celular em seu bolso vibrou novamente, e assim que ele puxou o aparelho, Lucas apareceu na tela. O que Ricardo havia dito sobre o passado o atormentava, mas a mensagem, direta e clara, quase como um puxão de orelha, dizia: você é mais forte do que imagina. Afirme sua verdade. A adrenalina disparou e Gustavo sentiu um calor revigorante invadir suas veias. Ele não estava mais sozinho. Lembrou-se das conversas com Lucas, das risadas que compartilhavam, do apoio inabalável que sempre encontrava nos olhos dele. Ricardo estava errado. Havia sim uma oportunidade, e era com Lucas que ele queria construir isso. Olha, eu não sei o que o futuro nos reserva, disse Gustavo, voltando a olhar para Ricardo, mas eu sei que não quero mais brincar com a sorte. Eu vou por um caminho onde possa olhar nos olhos de quem amo e não sentir vergonha. Você vai se arrepender, Gustavo, exclamou Ricardo, mas o desespero em sua voz soava mais como um eco distante do que um aviso real. Com um último olhar desafiador, Gustavo abriu a porta e saiu, deixando a sala, e um pedaço de seu passado para trás. O ar ao redor parecia vibrar, prometendo um novo começo. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, uma onda de esperança tomou conta dele, e pela primeira vez em muito tempo, a insegurança se transformou em confiança. Mas, em meio a essa sensação renovada, uma dúvida súbita surgiu em sua mente. E se Ricardo não se fizesse apenas um passado, mas um perigo presente? Acelerando o passo, Gustavo sentiu que a jornada apenas começava. No fundo do peito, a certeza de que grandes desafios o aguardavam. Um futuro com Lucas talvez fosse a luz que precisava, mas a sombra de Ricardo já se aproximava. O que iria acontecer quando o passado decidisse chamar mais uma vez a sua atenção? Gustavo caminhou pelas ruas, o coração pulsando freneticamente. Cada passo parecia uma vitória, mas a mente ainda estava em alta velocidade, revivendo a conversa tensa com Ricardo. Ele se perguntou se tinha realmente se libertado ou se ainda havia algo do passado que poderia voltar para assombrá-lo. Logo ele chegou à praça onde costumava se encontrar com Lucas. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, mas a beleza do momento não apagou seu receio. E se Ricardo tivesse algo mais em mente? As palavras de Ricardo ecoavam como uma música triste que não conseguia esquecer. Gustavo!
Uma voz ressoou, trazendo-o de volta à realidade. Era Lucas, que estava de pé, com aquele sorriso que sempre fazia o coração de Gustavo dar um salto. As preocupações começaram a se dissipar, mas a dúvida ainda pairava sobre ele. "Oi, que bom te ver!" disse Gustavo, tentando esconder a ansiedade na voz. Ele se aproximou e deu um abraço rápido, mas reconfortante, que parecia dizer que tudo ficaria bem. "Você está diferente, mais seguro", Lucas comentou, puxando uma cadeira para que se sentassem na mesa de um café. "O que aconteceu?" Gustavo respirou fundo, sentindo que era hora de ser transparente. Eu decidi que não vou mais me deixar levar pelas manipulações do Ricardo. Preciso da minha verdade de volta, sabe? Lucas o olhou com curiosidade. "Isso é ótimo, mas você tem certeza de que pode confiar que ele não vai tentar te puxar de volta? Ele não é alguém fácil de se livrar." "É, eu sei", admitiu Gustavo, lembrando-se da maneira como Ricardo sempre contava com os pontos fracos de cada um. "Mas estou disposto a lutar. A palavra liberdade nunca teve tanto peso para mim." Lucas sorriu e sua mão encontrou a de Gustavo sobre a mesa. "Você é mais forte do que imagina, Gustavo. Você já deu o primeiro passo. O resto virá com o tempo." Por um momento, eles ficaram ali, imersos em um silêncio confortável, apenas desfrutando da presença um do outro. Mas mesmo essa paz só fortaleceu a incerteza que Gustavo sentia. Enquanto sorriam e compartilhavam histórias, seu olhar foi atraído para o movimento do outro lado da praça. Ele avistou uma figura familiar, Ricardo. Ele estava conversando animadamente com um grupo de pessoas, rindo e gesticulando, como se tivesse o controle de tudo. O coração de Gustavo disparou. O que ele estava fazendo ali? Era como se ele soubesse que Gustavo estava naquele lugar, e que cada palavra dita no grupo poderia ser uma ameaça. "Ei, está tudo bem?" Lucas perguntou ao notar a mudança no semblante de Gustavo. O amigo seguia seu olhar e logo entendeu. "Quer mudar de lugar?" "Não", Gustavo disse rapidamente. Eu preciso lidar com isso de frente." Oh, Gustavo, hein? Olha quem está aqui!" A voz imponente de Ricardo cortou o ar. Ele se aproximou, com um sorriso irônico estampado no rosto. "Você parece mais vivo do que nunca. Olha, não quero ser intrusivo, mas você se lembrou da nossa conversa?" Gustavo respirou fundo, tentando manter a compostura. "Estou seguindo meu caminho, Ricardo, e você não pode interferir." Ricardo apenas riu, mas o riso não era genuíno. Tinha um toque ameaçador. Eu não interferiria. Apenas esteja ciente de que o que vem pela frente pode não ser tão simples." A tensão era palpável. Gustavo sentia o calor da raiva subir, mas uma parte dele também se sentia fragilizado pelas palavras de Ricardo. O que ele queria dizer exatamente? "Você não tem mais controle sobre mim", Gustavo disparou, tentando se manter firme. Mas Ricardo estava ali, como uma sombra, desafiando-o a se render novamente ao passado. A respiração de Gustavo acelerou. E agora o que ele faria? Olhando para Lucas, que até então estava em silêncio, sentiu que a decisão precisava ser tomada agora. A luta não era apenas contra Ricardo, mas também contra as próprias inseguranças que sempre o acompanharam. A situação estava prestes a explodir, e com os olhos fixos em Ricardo, Gustavo percebeu que a batalha começava a se intensificar. O que mais ele precisava enfrentar para se libertar de uma vez por todas? E enquanto pensava sobre o que fazer a seguir, algo dentro dele murmurou: "Isso é apenas o começo." Gustavo respirou fundo, sentindo a tensão na atmosfera. Ele sabia que a presença de Ricardo era um teste, uma tentativa de puxá-lo de volta ao passado, mas desta vez ele não recuaria. Os olhos de Lucas ao seu lado brilhavam com encorajamento, e essa força o impulsionava. "Você não pode mais me manipular, Ricardo", ele afirmou firme. "Chega de joguinhos. Ricardo,
Surpreso com a resposta firme, quase pareceu perder o sorriso por um instante, mas logo se recompôs. Você realmente acha que pode se afastar assim? O passado continua a ter suas garras, Gustavo. Você sabe disso melhor do que ninguém. Eu estou construindo algo novo, disse Gustavo, sentindo a determinação se solidificar dentro dele. E não deixarei que você ou qualquer outro arruine isso. A tensão se agigantava entre eles. Lucas apertou sua mão sobre a mesa como um sinal silencioso de apoio. Era uma pequena respiração, mas suficiente para dar a Gustavo a coragem necessária para continuar. Ele não estava mais sozinho nessa luta. Qual é o seu plano? Ricardo provocou agora, cruzando os braços. Vais enfrentar seus demônios só com sorrisos e boas intenções? Meu plano é ser verdadeiro e genuíno. Não vou permitir que você, ou o que você representa, destruam a vida que estou construindo com Lucas, disse Gustavo energizado, as palavras tomando forma como uma declaração. A multidão ao redor começava a notar a discussão, olhares se voltando para eles. Gustavo sentia a adrenalina subindo. Cada palavra trocada era como um golpe de boxe nas sombras do seu passado que tentavam envolvê-lo novamente. Ricardo sorriu, mas o sorriso não refletia a alegria. Era um sorriso de quem acha que está no controle. Sabe, Gustavo, muitas pessoas desejam se envolver com o meu mundo. O poder, a influência, tudo isso ainda pode ser seu. Basta dar um passo em minha direção. Não me interessa mais seu mundo, respondeu Gustavo, cada palavra destilando nova força. O que estou construindo é real. É sobre ajudar os outros, é sobre se importar, e você sabe que isso não existe no seu reino de ambições vazias. Você está se afastando de uma grande oportunidade. Ricardo parecia irritado, o que apenas reafirmava a decisão firme de Gustavo. E eu não posso deixar isso barato. Você não perdeu tudo de vista, Gustavo? A lembrança de todas as vezes que ele se sentiu pequeno, manipulável, ameaçado, voltou à mente, mas desta vez essa dor se transformou em combustível. Não sou mais aquele Gustavo. O que você não entendeu é que a liberdade vale mais do que qualquer fortuna que você possa ter. Ricardo começou a pisar em falso, sua postura de poder se desmoronando ao se deparar com a resistência de Gustavo. Você realmente acha que pode se desvincular de tudo isso? Que vai conseguir alguma coisa sem me respeitar? Mas, antes que Gustavo pudesse responder, Lucas se levantou. Ele fez uma escolha, e essa escolha é não se envolver mais com você, Ricardo. É um novo capítulo, e se você não aceita isso, o problema é seu. A sala ficou em silêncio. Era como se todos ao redor estivessem aguardando a próxima fala de um dos dois. O peso das palavras de Lucas estava claro. Ele estava se posicionando ao lado de Gustavo, e isso o envolveu em uma onda de esperançosa força. Ricardo, percebendo que o controle estava escapando de sua margem, respirou fundo, tentando reverter a situação. Vocês dois não sabem do que estão falando. Se perderem a chance de estar ao meu lado, isso é uma derrota permanente. Talvez para você, disse Gustavo, sentindo a adrenalina correndo por suas veias. Eu não tenho medo de perder. O que realmente assusta é não tentar e passar a vida inteira rendido. Lucas olhou para Gustavo, seu coração pulando de alegria e alívio ao ver a transformação do amigo. A coragem naquele homem era um combustível, algo que outros nunca poderiam oferecer a ele. E então, naquele momento decisivo, Gustavo percebeu que não havia retorno. Esse era seu espaço, a luta pela verdade e pela realização real, ao lado de quem realmente se importava. Ricardo estava ali, mas ele não poderia mais moldar o destino de Gustavo. Eu vou seguir em frente. E esperamos que você encontre sua própria verdade, Ricardo, porque nada disso é mais do que uma sombra de quem você poderia ser se deixasse de lado suas armadilhas. Com um sorriso de determinação, Gustavo virou-se. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas agora ele estava pronto.
Com Lucas ao seu lado, ele entrou no novo começo. A luta contra Ricardo ainda não havia acabado, mas a força vinda de sua nova verdade o guiaria. Enquanto caminhavam juntos, Gustavo e Lucas trocaram olhares, ambos conscientes de que o futuro reservava desafios. Mas eles também sabiam que estavam preparados. O mundo ao seu redor estava se transformando, e a cidade pulsava com opções, esperança e um vislumbre de um amanhã melhor. O peso do passado ficou para trás e uma nova era começava. E agora, queridos espectadores, é o seu momento de fazer parte dessa mudança. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão impactante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e coragem.